Voltamos aí, né, para a aula 2 agora, né? Então aí a gente vamos estudar um pouquinho aí sobre o orçamento capital. Um orçamento realmente capital, né? Um programa de aplicação de longo prazo vinculado ao plano estratégico, né? E que trata de investimento permanente, né? Segundo hoje, é o processo de avaliação e seleção de investimentos de longo prazo compatível com o objetivo de maximização de riquezas do proprietário da empresa. Então, pessoal, o orçamento de capital é um processo do qual, né, a empresa vai avaliar e classificar os investimentos significativos, né? Ou seja, que envolve grande volume de capital e com efeito de longo prazo, como, por exemplo, compra de uma nova planta, mais máquinas e investimentos em novas tecnologias, né, etc. Então, sendo assim, o orçamento de capital é um método que vai identificar, avaliar e selecionar investimentos de longo prazo, né? Então, em outras palavras, é visto como uma ferramenta importante, né, porque mensura todos os riscos envolvidos em um investimento de projeto, né? Então, via de regra, né, a empresa ela deve buscar todos os projetos e oportunidades que aumentam o volume para os acionistas. Então, tudo que realmente eu possa aumentar a lucratividade vai ser para aumentar aí essa fatia que cabe aos acionistas. Aí é o certo. Uma vez realmente danificada a área financeira da empresa, também é afetado de imediato também os acionistas. Então, contudo, como a quantidade de capital vai ser disponível, né, para novos projetos é limitada, né? Então, a área financeira utiliza técnicas para determinar quais projetos produzirão mais retorno ao longo de um período. Então, aí, em relação aos métodos de orçamento de capital, nós podemos aí incluir as análises de valor presente e líquido, taxa interna de retorno, fluxo de caixa descontados e o payback, né? Então, de fato, o que é esse orçamento de capital, né? Ele é importante realmente dentro da empresa, né? Existem muitos aí. Então, toda empresa, pessoal, possui diversos planos, cada um com a necessidade de capital diferente, né? Então, para sair do papel com a taxa de retorno e duração também distinta, né? Então, alguns projetos podem precisar de investimento por mais tempo, né? Enquanto outros apenas nos anos iniciais. Então, não importa como seja, o fato é que todo e qualquer projeto requer investimentos, né? Ok? Então, isso significa que uma organização deve avaliar cada um tomando decisões de forma muito prudente, né, para garantir a melhor utilização dos recursos investidos. Então, aqui não tem mistério. Então, qualquer seleção errada de um projeto pode resultar em grandes perdas para a organização de uma forma geral, né? Então, isso significa que uma empresa precisa avaliar os requisitos, né, de capital de um projeto, né, bem como os retornos que serão gerados para que possa selecionar aquele que mais trará os resultados necessários ao momento. E aí que entra a importância do orçamento de capital, né, pois ele oferece uma verdadeira na roda, né, para determinar a lucratividade real de um projeto. Então, nós temos aí o orçamento de capital. Ele pode ter aplicação de longo prazo, posição competitiva de uma organização, projeção de caixa e maximização da riqueza. Então, a aplicação a longo prazo, nós temos as decisões de orçamento de capital, são úteis para a organização no longo prazo, enquanto que a posição competitiva de uma organização, as decisões de investimento de capital ajudam a empresa a determinar seus lucros no futuro. Enquanto que a projeção de caixa, uma organização precisa de uma grande quantidade de fundos para sua decisão de investimento. E a maximização de riqueza são as decisões de investimento de longo prazo que ajudam a salvaguardar o interesse dos acionistas. Então, portanto, uma empresa definitivamente precisa ter muito cuidado ao tomar decisões, né, de como aplicar seu capital, uma vez que qualquer determinação errada pode resultar em consequências graves. Então, pessoal, então quando a gente ainda fala também de orçamento, segundo hoje, investimentos permanentes são recursos aplicados em ativos permanentes e que produzem resultados por longo prazo. Então, como exemplo, nós temos aí participações em empresas coligadas ou controladas, terrenos, edificações, pesquisas, desenvolvimentos de produtos, marcas e patentes e máquinas e equipamentos. Ou seja,
Segundo hoje, né, o investimento permanente são recursos aplicados, ou seja, então são recursos realmente aplicados permanentemente, né, na empresa em relação aos ativos, ou seja, eu posso aplicar permanentemente em ativos, né, que possa realmente gerar uma certa lucratividade. Né? Por exemplo, nós temos aí, né, terrenos, edificações, pesquisas e aí por diante. Né? Então, nós temos também esse tipo de investimento dentro do orçamento também. Nós temos que saber investir nas melhores condições possíveis, com os menores custos e menos despesas que possam gerar uma certa lucratividade. Então, Gitman, ele explica que gasto de capital é um desembolso de fundos, né, com o qual a empresa espera obter benefícios, né, em períodos superiores a um ano. Por outro lado, gastos operacionais devem gerar benefícios em prazos inferiores a um ano. Então, na verdade, pessoal, o período não é necessariamente um ano, mas até o final do exercício seguinte. Lembrando que a empresa que trabalha com exercício financeiro de prazo superior a um ano. Né? Ou seja, então esses gastos de capital é todo desembolso de fundos, ou seja, eu vou desembolsar meu fundo para fazer determinado investimento que possa me gerar uma certa lucratividade. Então, para a gente, os motivos de gasto de capital são expansão em razão do aumento das operações, substituições para trocar ativos obsoletos, né, ou desgastados, a renovação para reconstrução, reformar ou atualizar um ativo, gastos em propaganda, pesquisa e desenvolvimento, aplicações para cumprir as normas de segurança ambientais, determinações governamentais. Então vocês podem ver aí que existe realmente vários tipos de gastos dentro também do orçamento de capital também, né? Então, se eu tenho que fazer aliás, eu tenho que ter uma boa formação de informação, uma boa filtragem, que me possa também que esse orçamento ele possa se enquadrar nas minhas condições, né? Então, o orçamento de capital em si, né, ele de fato, né, ele corresponde ao processo de avaliação de investimentos de longo prazo de empresa, né? O seu objetivo é classificar e analisar esses investimentos da empresa, né? Com base no retorno dos mesmos, ou seja, trata-se de uma área de administração financeira, né? Vinculada ao planejamento estratégico, direcionada ao investimento permanente de grande valor monetário, né? No qual esse orçamento capital requer uma estimativa de fluxo de caixa também livre, que será também obtida aí com o projeto analisado. Então, dessa forma, o fluxo de caixa gerado por um ativo deve ser superior ao custo desse ativo. Então, tem que ser bem superior também, né? Então, projetos de recursos. Então, projetos independentes são os fluxos de um projeto não são com os do outro. Projetos mutuamente exclusivos são projetos que competem entre si e acolhem, né? Aliás, a escolha de um projeto é eliminar o outro. Fundos ilimitados, disponibilidade ilimitada de fundos para investimentos, ou seja, projetos com certo retorno são aceitos. Racionamento de capital, há limites aos gastos com capital e diversos projetos brigam pelos recursos, ou seja, a importância realmente de um orçamento de capital, a gente pode ver na parte dessas análises de investimento, possui grande relevância, né, visto que a partir de seu exame serão tomadas decisões de investimentos no longo prazo. Então, logo permitirá que toda a organização se coloque, né, em uma posição mais competitiva no mercado. Além disso, é possível prever também a estrutura de capital e de custos futuros que implicarão na taxa de crescimento da empresa. É importante considerar também que essas análises, né, de investimentos devem agrupar todos os riscos envolvidos no projeto de longo prazo da organização, no qual os instrumentos das análises de orçamento de capital, né, nós vamos ter aí o próprio payback, o valor presente líquido, a taxa interna de retorno, o fluxo de caixa descontados. Né? Então, quando a gente vem para o payback, é todo o período de tempo necessário, né, para a recuperação do investimento realizado. Né? Então, o objetivo aí desse indicador é reduzir o risco, a valorização e a liquidez. Enquanto que o valor presente líquido consiste no valor presente de pagamento futuro, descontando uma taxa de custo de capital. Né? Então, é considerado uma das principais ferramentas da análise de investimento.
A taxa interna de retorno, que é a TIR, é uma taxa de desconto, né, que iguala o valor presente do fluxo de caixa para o investimento inicial, enquanto que o fluxo de caixa descontados determina o valor presente de uma empresa com base em quê? No dinheiro que a empresa pode gerar no futuro. Então, além de todas essas ferramentas matemáticas de análise, né, os administradores devem levar em consideração outros fatores para elaborar o orçamento de capital. Quem são elas? As análises de mercado, localização física, análise de suprimentos, análise de custo, análise de carga tributária, análise de preços a serem praticados e análise de financiamento, né? Então a gente pode ver que todo esse enfoque, né, quanto às decisões de orçamento de capital, nós temos a aceitação e rejeição, né, que envolve a avaliação dos orçamentos, no sentido de aceitá-los ou rejeitá-los. Né? Então, a classificação ela envolve o ordenamento dos projetos aceitáveis com base em alguns critérios, como, por exemplo, a taxa de retorno é importante no cenário de racionamento de capital. Então, voltando normalmente para esse outro o slide anterior, essa parte de aceitação ou não, a gente pode muito fazer uma comparação da TI com a taxa de atratividade. Então, a gente pode ver já o comportamento de um determinado projeto, se realmente ele é atrativo ou não para se fazer tal investimento. Então, os projetos que apresentam uma TI menor do que a taxa de atratividade, esse projeto realmente ele não mostra ser um projeto atraente para se fazer tal investimento. Enquanto que os projetos realmente que apresentam uma taxa interna de retorno maior do que a taxa de atratividade, então esse projeto realmente ele é atraente para se fazer tal investimento, como também é um projeto que vai apresentar uma certa lucratividade, vai gerar um retorno no período esperado. Pelos os indicadores matemáticos também a gente pode realmente de antemão já verificar qual é aquele projeto que tem um comportamento coerente para se fazer tal investimento. Então, realmente, de fato, como analisar, né, esses projetos? Né? Então, o gasto com orçamento de capital ele varia muito, conforme o setor econômico, o tamanho da indústria, assim sendo, né, empresas do ramo industrial, se for o caso, né, despende um gasto com orçamento de capital muito maior do que no setor de software. Por exemplo, além disso, a aplicação de métodos de orçamento de capital são muito mais sofisticados em empresas de grande porte. Isso porque elas investem de forma massiva, né, na contratação de pessoas qualificadas. Então, quer saber mais? Então, cabe ressaltar ainda que a incerteza em orçamento de capital é elevada, pois vai envolver o quê? Cenário econômico e políticos, né, de longo prazo. Então, mas para isso, em relação a um bom orçamento de capital, nós temos que também lembrar dos fluxos de caixas relevantes. Né? Então, para avaliar as alternativas de gasto de capital, precisa-se analisar os fluxos de capital relevantes em decorrências do próprio investimento. Os fluxos de caixa relevantes são as saídas de caixa e as entradas incrementais decorrentes do investimento. Né? Então, os principais componentes dos fluxos de capital relevantes são os investimentos iniciais e outras saídas, as entradas de caixas operacionais e o fluxo de caixa terminal. Então, nós temos os custos irrecuperáveis e custos de oportunidade, ou seja, então, o que são custos irrecuperáveis? São gastos que já foram feitos e não têm nenhum efeito sobre os fluxos de caixa relevantes para a decisão atual, ou seja, então todos os custos de caixa que eu vou ter relevante para as decisões atuais não vão ser afetados em relação aos gastos que já foram feitos anteriormente. Então, isso aí recai nos custos irrecuperáveis, né? Não tem como mais recuperar. Os custos de oportunidade são fluxos que poderiam ser gerados na melhor utilização, são fluxos que poderiam ser gerados na melhor utilização, né? Alternativas de um ativo que a empresa possui. Então, ou seja, são fluxos daquele ativo do projeto alternativo. Né? Ou seja, então, custos de oportunidade são fluxos que poderiam ser gerados na melhor utilização, na melhor alternativa de um ativo. Né? Ou seja, então,
Se eu estou tendo um custo de oportunidade, eu estou realmente fazendo determinado investimento no melhor ativo, na melhor alternativa de ativo que possa realmente dar as melhores condições de retorno, de lucratividade, né, de uma taxa interna de retorno também considerada bom, né, e aí por diante. Então, como eu já disse anteriormente, né, as técnicas de investimento, né, em relação aí ao orçamento de capital, né, que é importante também na escolha, que já foi dito já, que as técnicas de orçamento de capital ajudam as empresas a julgar se um projeto é aceitável ou não, né, sendo para classificá-lo em comparação com outros projetos aceitáveis. Então, são técnicas de orçamento de capital, o período de payback, o valor presente líquido, a taxa interna de retorno, né, o fluxo de caixas descontados, como já disse anteriormente, um papel fundamental para verificar se realmente, de fato, o projeto ele vai ser aceitável. Então, aí nós temos aí, só para reforçar, né, no que já foi dito anteriormente, é um tempo necessário para que, aliás, o payback, né, é o tempo necessário para que a empresa recupere o investimento em um projeto. Então, utiliza-se o período desse payback para se decidir se um projeto deve ser aceito ou rejeitado. Né? Se o payback for menor que o período máximo aceitável de retorno, o projeto é aceito. Caso contrário, o projeto é rejeitado. Então, para isso, o próprio comportamento da TI anteriormente, se a TI mostra um valor superior à taxa de atratividade, é um projeto que ele vai gerar retorno no período aceitável. Né? Então, se o projeto apresentar uma TI menor do que a taxa de atratividade, então esse projeto realmente vai se mostrar que é um projeto que é rejeitado, que não é atraente para se fazer tal investimento. Então, nós temos aí um exemplo, né? Uma empresa alternativa de investimento, né, em dois projetos A e B, conforme os dados abaixo. Então, calcula o período do payback para ambos os projetos. Então, aí vocês têm aí, né? Nós temos aí o ano zero, que é o investimento inicial. O projeto A investiu 42 mil, o projeto B 45 mil. Então, aí nós temos um fluxo de caixa constante para o projeto A e um fluxo de caixa, né, oscilante, né, para o projeto B aí. Então, aí, o que a gente pode tirar em relação ao payback? É um método de certa forma, né, rudimentar, sendo mais adequado à sua utilização em projetos de pequena, né, de pequena monta, né, ou para o caso de empresas pequenas. Ele não leva em conta o valor do dinheiro ao longo do tempo, né, então embora possa ser adaptado para isso, ou seja, então o payback não importa o valor que foi adquirido. Ele mostra com precisão, uma estimativa realmente se vai ser recuperado ou não no período considerado. Né? Então, ele não leva em conta o valor do dinheiro ao longo do tempo, né? Embora possa ser adaptado também para isso. Então, entretanto, é melhor utilizar do que não trabalhar com nenhum método, ou seja, ao menos os cálculos são simples e intuitivos. É bom utilizar com um limite, um fator de exclusão. Então, os projetos que passarem pelo período de payback, o período de relação do próprio payback, né, seriam assim analisados por outras técnicas. Então, o valor presente líquido, só reforçando, né, que consiste no valor presente de pagamento futuro, descontando a uma taxa de custo de capital, né, ele é considerado uma das principais ferramentas das análises de investimento. Então, o VPL ele é obtido pela subtração das entradas de caixa menos as saídas. Vou ter dos fluxos de caixa, né, menos o meu investimento inicial. Então, eu vou ter o fluxo de caixa descontados, o total menos meu investimento inicial, e aonde eu vou ter o meu valor presente líquido para o fluxo de caixa descontados. Para o fluxo de caixa líquidos normal, eu vou ter só a subtração de todas as entradas menos as entradas de caixa menos as minhas saídas. Aí eu tenho meu valor presente líquido para o fluxo de caixa normal. Para os descontados, é a soma dos fluxos de caixa descontados menos o investimento inicial. Então, para fazer esse cálculo, então a empresa precisa adotar uma taxa que será utilizada para se calcular o valor presente das entradas ou saídas de caixa.
Então, essa taxa pode ser chamada de taxa de desconto, taxa de retorno exigido, custo de capital, custo de oportunidade. É que aqui nós vamos ter que o valor presente é igual ao valor futuro dividido por 1 mais I elevado a N, onde o I é a taxa de desconto e N é o número de período. Ou seja, se eu estiver trabalhando por 4 períodos, 4 anos de fluxo de caixa para fazer esse valor presente líquido, ou seja, para cada ano eu vou ter um período, ou seja, eu vou ter o meu valor futuro daquele ano dividido por 1 mais o I, que é a minha taxa de oportunidade ou a taxa de atratividade, elevada a 1, ou seja, elevada ao ano 1. Se for para o ano 2, eu vou elevar o ano 2, elevar o ano 3, ao 4, ao 5, assim por diante. Ou seja, eu vou montar uma potência aí nessa divisão. Então, nós temos os critérios de aceitação do valor presente líquido. Então, se o VPL for maior que zero, o projeto é aceito. Se for menor que zero, o projeto é rejeitado. Então, aí nós temos, né, valor no ano X, né, e os valores presentes no ano zero, em relação ao projeto A e ao projeto B. Então, nós temos aí na primeira tabela o fluxo de caixa normal. O custo de capital ali foi de 10% ao ano. Foi feito o fluxo de caixa descontados a uma taxa de atratividade, que para cada período aí foi usado a forma anterior, que a gente acabou de ver, onde obtivemos aí um VPL no fluxo, em relação ao projeto A, 11.071,01, enquanto que o projeto B foi de 10.924,40 centavos. Então, pessoal, o valor futuro líquido, que é o VFL, é um método que leva em conta o valor do dinheiro no tempo. Então, o meu valor do futuro líquido aí, né, ele é obtido pela subtração das entradas de caixa menos as saídas. Então, toda a trazia para o valor do dinheiro em uma data focal no futuro, ou seja, eu tenho que saber realmente no futuro, numa data focal, quanto é que vai ser o meu valor futuro. Então, o método é semelhante ao VPL que a gente acabou de ver, que a gente fez que com a única diferença que os fluxos de caixa são comparados em um momento futuro. A taxa interna de retorno é a taxa de desconto que é igual ao valor presente do fluxo, né, de caixa futuro ao investimento inicial. Que se a TI for maior do que o custo de capital ou a taxa de atratividade, como queira chamar, aceita-se o projeto. Se a TI for menor do que o custo de capital ou a taxa de atratividade, rejeita-se o projeto. Então, aí, a gente obteve aí, a gente vai analisar aí, em relação ao projeto A e ao projeto B, onde a TI do projeto A foi de 19,86, a do projeto B 21,65. A taxa ou custo de capital, a taxa de atratividade foi de 10% ao ano. Ambos os projetos podem ser aceitos. Vocês estão vendo aí que tanto a TIR de A e a TIR de B, né, foram maiores do que o custo de capital, a taxa de atratividade, como queiram chamar. Então, isso quer dizer que ambos os projetos eles são considerados atraentes para fazer tal investimento, porque ambos os projetos são projetos que vão ser lucrativos, são uma certa lucratividade. O valor presente líquido deles, né, vai ser positivo, o último ano deles vai ser acumulado e vai gerar uma certa lucratividade para ambos os projetos. Então, vocês estão vendo que ambos os projetos aí são aceitáveis inicialmente aí para se fazer tal investimento. Né? Então, esse capital, então, ele tem que ser bem estruturado, bem analisado, né? Todas as informações, todos os prós e os contras têm que ser levantados para realmente tomar a melhor decisão. Seja proveniente, né, esse investimento de capital de terceiro ou com o próprio capital, mas que realmente possa te dar aí, que você possa gerar um orçamento que seja enquadrado nas suas condições, né, que naquele exato momento que a empresa está, que possa realmente dar os melhores resultados possíveis aí, né? Ambos os projetos podem ser aceitáveis, mas realmente aquele que demonstra, né, um valor presente líquido maior do que o outro, né? Então esse projeto ainda é mais atraente ainda do que o outro também que apresentou
todas as diretrizes para ser aceito, né? Então, se todos os projetos são aceitos para se fazer tal investimento, ótimo. Mas se eu quero realmente filtrar e ver qual é aquele realmente que vai me dar uma maior lucratividade, é aquele que apresenta o VPL maior. Então, aquele que apresenta o VPL maior, então é aquele que realmente, entre todos que são aceitáveis, ele vai ser realmente o que vai me dar mais lucratividade aí no final de todo o período aí. Então a gente fica por hoje, né? Então até a próxima aula.